A nossa missão é instruir como instruídos somos. E hoje a instrução é sobre como adormecer o nosso ego. Já vimos em aula anterior que isso é possível. Mas qual o processo? O ego é possível ser morto? Não é possível. Porque quando o Criador ele nos constituiu, ele nos criou perfeitamente. Nós nascemos perfeitos. Nós nascemos conforme o desejo do Criador. E ele nos colocou em um mundo. Esse mundo é esse aqui. A gente viu no vídeo anterior que estamos dentro do mundo de Asiá. E que, conforme as luzes que o Criador manda para nós, o que sobra, o que não aceitamos, fica circundando este mundo. Então, quem arquitetou todo esse mundo e os mundos superiores está cuidando. Então nós somos observados a todo tempo pelo grande arquiteto do universo. Estamos aqui no mundo do reino, o governo. Quando o Criador desejou criar, ele pensou, emanou, passou para o mundo de Beriá, que é o mundo da criação, formou-se e veio para o nosso mundo, onde é o mundo das ações. Este mundo de Atzlut é o mundo que emana todas as coisas. Nosso mundo, ele é um reflexo do mundo de cima, assim como o outro e o outro. Então tudo que existe aqui vem dos mundos superiores. Está sendo emanado luzes. Tudo que existe é emanação do superior. Em consequência, o homem é aquele vaso que vai receber tudo isso. O desejo do Criador é que a gente deseje receber e também deseje doar. Esse é o método correto do ser humano. Porém, o ser humano, ao crescer, começa a desenvolver desejos de receber só para si. Uma criança já começa a querer segurar o brinquedo e não deixar a outra brincar. Isso é dar vida ao ego. Então, quando crescemos, nos tornamos completamente egoístas. E isso é preciso ser trabalhado. Não há possibilidade de matar o ego, porque ele está embutido em cada um. Com animais acontece algo parecido. Um animal, ele tenta roubar o alimento do outro, briga com o outro, mas isso não é ego. Isto é uma questão de sobrevivência, porque eles agem por instinto. Mas nós somos agentes morais. Nós temos nossa faculdade, onde nós colocamos para a razão decidir algo para nós. E ela decide. E agora nós vamos escolher o que devemos fazer. Quando o homem escolhe agradar a si mesmo, receber só para si, ele é um egoísta. Porque recebendo para si, ele prejudica o próximo. Então, para adormecer esse ego, é preciso o autocontrole interior. Os seus desejos de receber só para si devem ser trabalhados. Outro exemplo. Existe a situação onde que a pessoa recebe só para si e prejudica a si. Ele prejudica a sua saúde e, consequentemente, as pessoas à sua volta vão sofrer com isso. Um exemplo é uma pessoa que gosta de bebida alcoólica. Ela está sendo dominada por essa bebida. Não é aquela pessoa que bebe
por prazer, de vez em quando, porque a bebida deixa ela um pouco alegre, ela vai curtir a vida, mas não é aquela pessoa que está sendo dominada, não é aquela pessoa que tem o vício. Essa aqui é essa pessoa onde a bebida já tomou conta dela. Ela é completamente egoísta no sentido da bebida. Por quê? Porque a bebida está destruindo a sua saúde e está destruindo a sua vida e prejudicando filhos, esposa e as pessoas que estão à sua volta. Ele perde emprego, ele já está com a saúde debilitada devido a essa bebida. E em algum momento ele para e ele decide que essa bebida aqui está sendo prejudicial a ele. E ele faz a metanoia com respeito à bebida. Ele começa a ter autocontrole. Ele vence o seu vício. Ele não bebe mais. Nessa hora, ele adormeceu o seu ego. Ele fez aquilo que o técnico de futebol fez. Adormeceu os seus opositores. Ele agora ainda não acordou o seu ego, mas ele é uma pessoa que mudou. Ele agora tem o seu autocontrole, está recuperado, está colocando a sua vida em ordem. Por um momento ele pensa: isso foi prejudicial para mim, e vejo outras pessoas no mesmo caminho que eu estava. O que ele faz? Ele sai para dar exemplo e contar às pessoas como ele venceu o vício da bebida. Isso é acordar novamente o seu ego. Só que agora ele tem o seu autocontrole. Agora ele usa o exemplo da sua vida para poder melhorar a vida de outros. Isso é fazer com que o ego trabalhe para você. Você não matou o teu ego, mas você está usando ele para o bem. O Criador, que está emanando tudo para nós, quando você é uma pessoa egoísta, as portas do mundo de Atzlut se fecham para você. Você precisa trabalhar o seu autocontrole, os desejos que você tem, para que a porta da emanação se abra novamente. Quando você se torna uma pessoa que está fazendo o bem, aquilo que o Criador tem para você começa a descer novamente, com mais luz, com mais força. E você cada vez mais vai se tornar uma pessoa em prol do bem maior. Mas não para por aqui. Por quê? Porque a escolha que esse cidadão fez pode ter sido uma escolha egoísta. Exemplo, caso ele escolheu parar de tomar, porque ele percebeu, o exemplo nós dissemos aqui, que ele percebeu que a bebida estava fazendo mal para ele. Se ele ficou com medo da morte e parou de beber porque ele ficou com medo de morrer, o fato dele parar de beber não dá a ele virtude. Continua sendo egoísmo. E a metanoia não aconteceu. Para que aconteça, tem que ter, como disse João Batista, raça de víboras, mostrai frutos de arrependimento. Ou seja, tem que ser algo que não venha a agradar o seu ego. Porque medo da morte, todo mundo hoje está por aí com medo da morte. Coronavírus está aí, um desespero total, fazendo coisas que antes não faziam, tentando se precaver, se cuidando. Mas por quê? Por medo da morte. Isso é ego, não adianta. O que tem que ser aqui para gerar virtude, ele tem que parar com a sua faculdade razão, porque a faculdade razão, nós nascemos com ela. Ela é um mestre nosso. Ó, a razão é um mestre nosso.
Isso aqui está embutido dentro de nós. Com essa faculdade de razão, ele pode fazer a escolha de que o ato dele beber está prejudicando o próximo, sua família, seus filhos, os amigos, está prejudicando pessoas à sua volta. Mas ele não pode ter parado de beber só porque ele ficou com medo da morte. Ou até mesmo porque não vou beber porque meu chefe vai me fazer um exame, um teste etílico e eu vou cair no bafômetro e vou perder meu emprego. Quando ele faz isso para agradar a si, isso é ego e não tem metanoia. No caso, para gerar aqui, para ele poder acordar o ego e trabalhar para si, né, o ego trabalhar para o bem maior, ele precisa ter reconhecido que o que ele está fazendo está prejudicando o próximo e, consequentemente, o bem maior. Nessa situação, ele consegue fazer a metanoia. Isso porque o mestre razão disse para ele: se ele ficou apenas nos sentidos, quem assistiu o vídeo do olho de Horus vai entender o que é os sentidos. Os sentidos é toda a parte que nós vamos começando a dar vida ao ego através deles. Nós nascemos perfeitos, nascemos vazios, porque o Criador, ele nos dá perfeição. Ele é perfeito e nos dá perfeição. Nós nascemos vazios de ego. Quando nós colocamos os nossos instintos a trabalhar, os instintos estão aqui, ó, nessa área do reino que é o mundo de Asiá, dentro de nós. Quando nossos sentidos começam a trabalhar e nós começamos a agradar a eles sem levar para a nossa faculdade de razão, nós estamos fazendo o quê? Dando vida a algo que chamamos de ego, egoísmo. Antes da nossa razão, para a gente despertar e reconhecer o momento que nós temos que adormecer o ego, nós temos também o nosso primeiro, na verdade assim, o nosso segundo mestre, porque um já está dentro de nós, é esse aqui. O outro é alguém que vai nos instruir, é algo externo. Encontre um mestre e se instrua. Você vai aprender com aquele que está te ensinando a você se livrar, você controlar, ter autocontrole das suas emoções, dos seus instintos. Depois vem a parte que você vai trabalhar aquele mestre que está embutido em você, que é a sua razão. Diante disso tudo aqui, esse cidadão aqui agora fez todo o reconhecimento e ele chegou à conclusão que o que ele está fazendo está prejudicando as outras pessoas. Agora sim, ele acorda o teu ego que estava adormecido, ele vai até a outra pessoa e ele tem que conhecer essa outra pessoa. Então entra em questão o trabalho. Como que você vai agora trabalhar para poder fazer com que o seu ego trabalhe para o bem maior? Jogue para o mesmo time. Marque gol no mesmo gol. Você vai ter que trabalhar a natureza daquela pessoa, a consciência, você vai ter que trabalhar a emoção e os benefícios. Porque o que está levando a pessoa a também tomar uma bebida é por benefício próprio, por prazer da carne, ou seja, prazer dos seus instintos. Ela vai parar conforme esse aqui está instruindo ela, porque vai trazer para ela também, a terceira pessoa, benefícios próprios. Se for o trabalho que ele diz que o ego vai trabalhar para ele, não é.
Se levanta lá no golzinho, esse ego acorda e continua defendendo. Você tem que mostrar para essa pessoa o valor que tem o bem maior. Ela tem que se despertar para ver o bem maior e tomar uma decisão sem pensar em receber algo em troca. Tem que ser totalmente altruísta. A partir desse momento que essa pessoa reconhece o valor intrínseco do bem maior, ela deixa de receber para si, que é o que a emanação está nos dando. Ela recebe para doar, que é o mesmo que nós dissermos que ele reconheceu o valor intrínseco do bem maior. Não importa se ele vai parar de tomar e vai sofrer consequências por isso, mas ele vai parar de tomar porque ele percebe que a ação que ele está fazendo está causando mal para a sociedade e não só para ele. Porque se livrar de uma bebida porque estou com medo da morte, isso não é inteligente, não tem virtude e continua sendo egoísmo. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.